Ai, gente, bolinho sempre é uma boa pedida. Hoje é um bolinho para o nosso cafezinho da tarde, mas é um bolinho colorido. Tudo bom, Mar? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Prazer tê-la aqui mais uma vez. Obrigada. Mariana Camilo, marcando presença. Aqui ele já está prontinho e fatiado. Isso, Tati. Hoje eu trouxe aquela receita que você guarda na gaveta durante anos, um pandeló bem simples. Então eu resolvi inovar um pouquinho. É bem simples mesmo, é um pandeló a base com manteiga e leite, né? Geralmente não vai, né? O básico não vai. Tá. E aqui a proposta é falar um pouquinho da arte moderna junto com a confeitaria. Eu fui pesquisar e fiquei super surpresa e achei informações muito valiosas para incrementar aquela receita básica que a gente tem na gaveta. Então, é em homenagem a um pintor holandês, Piet Mondrian, por isso o bolo chama Bolo Mondrian. As obras dele são baseadas nas cores azul, vermelho e amarelo, sempre em cor muito forte. Então, o que eu quero ensinar hoje não é a receita, não é o passo a passo do bolo, mas sim a montagem do bolo, para realmente, né, inovar o que a gente tem de todo dia. Vamos surpreender um pouquinho. Adorei. Até porque, então, a base aqui da nossa receita é o pão de ló, que minha amiga lá em casa já está acostumada, já tem aquela receitinha que ela gosta. A brincadeira aqui é você usar o corante, né, para chegar nesses tons do azul, do vermelho e do amarelo. É isso mesmo. Se você não quiser fazer essa receita, você pode fazer a receita que você tem em casa, desde que seja um pão de ló que fique denso. Então, por isso o uso da manteiga e do leite, para que ele fique, não aquele bolo fofo, mas aquele bolo um pouquinho denso, para você conseguir fazer uma montagem legal. Perfeito. Você quer falar a receita, embora a gente não vá fazer. A gente vai passando. É bem simples isso. O processo é bem simples. Separa os ingredientes secos e as claras você vai bater em neve com um pouquinho de leite. Mistura tudo, leva para o forno. Ele vai demorar um pouquinho para assar, justamente por ser denso. Então, demora aí em torno de 40 minutos em forno 170, não vai em forno alto, porque o corante alimentício ele não gosta de temperatura de forno alta, então fica no 170 e não passa disso, vai demorar um pouquinho mais, uns 40, 50 minutos. Vai com paciência e tudo mais. Que não é também tanto tempo normal, a mais, é um pouquinho um tempo a mais só. de assar um bolo. E eu tenho aqui uma trufa de chocolate, né, um ganache de chocolate, que são partes iguais, meio quilo de chocolate, meio quilo de creme de leite e 50 ml de leite para poder dar uma cremosidade, porque a gente vai cobrir esse bolo com ele, grudar, levar para a geladeira e depois cobrir para finalizar. Legal. Tá? Então aqui o interessante é qual forma utilizar. Aqui eu tenho uma forma de bolo retangular, né? Ela é alta, aqui a minha tem 8 de altura, 12 de largura com 30. Tá, é uma forma simples de achar. Se você não tem essa com teflon, pode ser de alumínio também, não tem problema. Passa manteiga, papel manteiga dentro para ele não colar e assa o bolo. Então aqui o segredo, desculpa, pode falar. Não, essa daqui é uma forminha que muita gente tem em casa para fazer aquela receitinha do pão caseiro, né? Isso mesmo. Então, aqui o segredo é você assar, essa receita, a quantidade dessa receita, você vai cobrir essa forma. Então nós vamos precisar dela branca, né, uma receita normal, uma receita azul, uma receita vermelha e uma receita amarela. Então são 4 bolos. São 4 bolos. Que você vai fazer e assar. Você vai conseguir montar 4 bolos deste. Então assim, é uma receita que rende. É uma receita que não é cara, tá? Ela é bem acessível. Porque o pão de ló, né? O corante. Exato. Talvez algumas pessoas já tenham em casa. E aqui a nossa ganache. Isso. Falando um pouco do corante, você pode usar o corante em gel ou o corante em pó. Para os dois respeitar essa questão do forno, não passar de 170 graus para não... O que acontece? Se você assa em forno alto, o corante vai descer, vai ficar claro em cima e escuro embaixo, vai ficar feio. Você não vai ter essa cor uniforme que a gente conseguiu aqui, tá bom? Perfeito. Então, falando um pouquinho da montagem. Assa o bolo, espera ele esfriar um pouquinho, tira da forma. A gente vai cortar esse bolo, eu vou explicar aqui que é mais fácil. A gente vai cortar esse bolo em 4. Então, eu tenho 2 partes maiores. Uma parte nós vamos dividir em 2. Desculpa, uma parte grande, uma parte menor e essa parte aqui nós vamos dividir em 2. Então, falando aqui agora. Essa é a parte maior, que seria essa parte. As duas menores
essa parte e as duas menorzinhas, a parte de baixo dividida no meio. Tá. Aqui a gente tem, então, já eles cortados. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, aqui eu vou ter a forma, certo? Uhum. Divide em 4. Então, primeiro eu vou fazer aqui uma cruz, Isso. né? Eu vou dividir aqui o bolo e vou cortar assim, ó. Vou cortar aqui, né? Isso. Corto o meio do bolo inteiro. Certo. Dividir aqui na metade. Isso. Essa daqui você vai guardar. Aí, essa metade aqui eu reservo. Sim. Que é essa daqui. Que é essa daqui mais alta. Vamos mostrar ela aqui, vai ficar então, mais alta. Médio. Metade do bolo tá aqui. Isso. A outra metade que ficou aqui na forma. São duas. Você tem 2 quadrados. Certo. Um quadrado nós vamos manter e um quadrado nós vamos dividir em 2. Perfeito. Então aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho... Os 2 pititicos, bem fininhos. Isso. E o azul você vai fazer nesse quartil. E o vermelho e o amarelo nós vamos fazer menorzinhos. Tá, que é aquele que você dividiu. Isso. Ficou difícil? Não deu certo? Não entendeu? Divide em 4, coloca uma cor aqui e uma cor aqui. Ok. Acho mais fácil, porque até a pessoa pegar essa partição para dar certo o resultado final é um pouco difícil. Então, se vocês procurarem na internet bolo Mondrian, você encontra facilmente esse método de montar e como cortar, as medidas e tudo mais. Perfeito. É muita coisa, as medidas, é mais fácil você ir de olho do que ficar na régua. Você não vai conseguir ficar na medida certinha. Mas agora eu tô treinar... curiosa pra essa montagem, gente, pra ver o resultado final. Como é que a gente faz, então? O meu ganache, ele precisa estar um pouquinho molinho, tá? Aqui ele tá... mais ou menos, eu preciso dele um pouquinho mais molinho. Vamos colocar um pouquinho no micro-ondas? 5 segundinhos, só rapidinho. Nós vamos cobrir todas essas partes. Não tem problema, né? Não tem como cobrir embaixo, porque ele tá no papel. Tá. Mas nós vamos cobrir de chocolate. A partir do momento que eu vou cobrir porque eu já tenho uma forma pronta para que vocês possam acompanhar a finalização. Vamos ver se melhorou a textura, Má. Sim, ó. Ele já tá mais líquido, tá? Então, nós vamos fazer esse processo para todas as tiras, tá bom? Eu vou fazer na menorzinha, que é mais rápido. Vou fazer na azul. Eu adoro esse corante azul. Ficou bonito mesmo. Então, eu coloco aqui. Ele não vai ficar uniforme, tá bom? O importante é se preocupar com a finalização. Então, nós vamos cobrir. Quanto mais você conseguir cobrir, melhor, tá? E nós vamos levar para a geladeira. Essa ganache ela vai ficar durinha, tá? Porque ela vai servir de cola, tá? Isso é que nós vamos fazer para todos eles. Perfeito. Tá bom? Aqui, para adiantar, já tem um Aqui ali, eu coloquei na bancada, mas em casa, pega uma forma, coloca o papel, manteiga na forma e acomoda os bolos, porque você vai pegar isso e levar para a geladeira, tá bom? É importante ter uma forma maior para você poder fazer o transporte. Levar para a geladeira. Coisa mágica aqui, né? Já Adoro. temos todos cobertos. Aqui nós cobrimos todos os bolos, todos eles tá com a ganache. Se você tocar, tá vendo? Ele tá melado. E é isso que eu preciso, para que sirva de cola. Tá. Se você não tem uma espátula, você pode usar a sua faca de casa, não tem problema. E agora nós vamos montar. Esse é o mais importante daqui, para que vocês possam ver como fica legal o efeito final, tá? A montagem você pode fazer na sequência que você quiser, respeitando aí que você tem as medidas e você tem que chegar no resultado final da forma. Então, tem que só se atentar a isso. Então, eu começo pela parte maior. Tá. Pelo Gente, azul. eu tô curiosíssima pra saber o resultado final. É uma brincadeira legal isso. Pelo azul. Então, peraí. Primeiro foi a parte maior, grudadinha com a parte maior, a tirinha azul. Isso. Aqui nós temos o azul e vamos colocar o branco. Maior, tá? Uma fatia do branco maior. Tá, o branco em cima do azul. Exato. Vocês conseguem enxergar que aqui eu já tenho metade da minha forma? Sim. Agora nós vamos montar a metade de cima, tá? Eu posso colocar
o vermelho. E você pode colocar tanto na vertical como na horizontal, tá bom? Então eu vou colocar o vermelho e um pequenininho do branco. Ops. Então, em cima daquele pedaço maior, colocamos o vermelho e o branco. Isso. Tá. Desculpa, botei errado. Tá vendo? O bom de você trabalhar com essa ganache é que você consegue montar. Então, você pega 2 menores, um vermelho e o branco maior que restou. Tá muito complicado? Não, é porque a imagem tá mostrando, então a gente tá bom. acompanhando. Então, você colocou o vermelho, o branco em cima do vermelho e o branco maiorzinho do lado. Isso. Ele ficou um pouquinho maior, mas na hora que você fechar, ele ficou um pouquinho mais alto, tá vendo? Tá. Na hora que você fechar, ele arruma. E os 2 menores, eu vou colocar na vertical. Ao invés de colocar de assim, eu vou virar. Então, eu venho aqui e viro. Porque o que vai acontecer? O vermelho, ele essa receita, esse bolo, ele é bem fofo, ele fica denso e fica fofo. Então, é um pouquinho trabalhoso fazer essa montagem, mas é só ter cuidado, tá? E não tem problema, tá feio, não tem problema. O resultado final, ele vai gelar tudo junto. Legal. Então não aparecem essas imperfeições, E esse tá? último aí? E esse último vai do lado do Que é amarelo. o pititico, O né? menor, O bem fininho. isso. E vai aqui. Você tem que apertar para poder caber todo mundo aqui, tá? Lembra que você pegou um bolo e fatiou e ele tem que voltar para a forma igual. Se der muita diferença, quando você fizer isso, nós vamos fechar com o plástico, você arruma essa diferença, tá? Então, aqui eu tenho a minha forma de volta, o meu bolo montado, todo trabalhado, todo quadriculado. Que é de uma forma aleatória, mas não tão aleatória assim, né? Que ali tem aquela regrinha em relação Por isso às que cores. a hora que você cortar, você tem que se atentar a cortar de uma maneira que você vai voltar para a forma e vai dar certo. Por isso que eu falei, não tá muito legal nesse primeiro momento, divide em 4 partes, depois vai dividindo em 6 até chegar nesse número de partes. Bolo mondrian. Então aqui é isso, a montagem é essa, tá? Você corta, aperta para ele chegar aqui e agora leva vai ter para que gelar. entrar de novo ali naquela forma. Ele entra, tá? Ok, entrou noutra forma. Olha como é fácil de manusear. Você aperta e leva para a geladeira, tá bom? Perfeito. Mais ou menos umas 2, 3 horas de geladeira. Tá. Aqui eu já tenho ele gelado. E agora é só finalizar. Então você pode fazer isso 1 dia, 2 dias antes, tranquilo. E essa finalização é passar mais uma camada daquela ganache. Aqui, em torno agora desse bloco, né? Em volta desse bloco. Isso, aqui nós temos ele gelado, tá? A gente vai finalizando e vai divulgando também. Você pode guardar no prato, tá bom? Ai, que bonito que ficou, gente. Isso. Já dei uma espiadinha ali. Então você tira o plástico do bolo, tá? Ups, espera aí que enroscou aqui. Nossa, fica bonito mesmo, Sim, vai. Fica e ele é gostoso, porque ele é aquele bolo branco do chá da tarde. Deixa eu virar aqui mais fácil. Fica à vontade. Tá vendo? Você pode deixar ele no prato, você pode finalizar ele aqui. Gente, a cor, adorei. Bem legal. Aqui eu já tirei as laterais, lembra daquele lá que ficou feio, porque eu não acertei, tá? Então, tirou só aquelas pontinhas. Se você quiser fazer isso naquele momento, pode. Eu prefiro fazer antes, porque ele gela já direitinho. Perfeito. Tá? Nosso tempo tá acabando, a gente vai finalizar então com essa última cobertura. Para finalizar, você só deixa a ganache molinha e sofre. Gente, adorei. Imagina, né? Daí na hora de fatiar, com certeza vai surpreender todo mundo. Sim. É um bolo de chocolate, não é? Tá? Você cobre. E essa imagem dessa ganache escorrendo? Sofre, né? Então você só finaliza.
Ah, por isso que você falou, né? Que naquela primeira etapa não tem problema se ficar meio falhadinho, né? Essa primeira cobertura. Se você não quer finalizar no prato, né? Deixar essa camada rústica, realmente nivelar e fazer uma cobertura retinha, bonitinha, tira do prato que vai servir, decora e leva para o prato de servir só na hora que finalizar. Tá? Adorei. Mariana Camilo trazendo o nosso bolo Mondrian. Muito legal a dica mesmo, viu, Mari? Diferente, né? Eu gosto de deixar ele assim, porque eu vou servir num café da tarde, é uma coisa bem... Quem quiser, de repente, decorar, enfim, gente, aí vai conforme o gosto e a necessidade. Tem uma dica muito legal, você pode fazer esse bolo, hoje em dia tá muito na moda fazer chá de bebê sem contar o sexo do neném. Você pode fazer ele branco e rosa ou branco e azul e partir o bolo na festa. Para contar para os seus convidados o que é o seu neném. Isso eles estão usando... Revela na hora do corte do bolo. E aí eu vou usar... Aqui a gente usou, em homenagem, né, ao pintor Mondrian, as cores azul, amarelo e vermelho, que são cores fortes, vivas, usadas nas pinturas. Mas a gente pode usar, então, só um corante azul ou rosa e fazer a brincadeira. Você separa em 4, uma parte azul, uma parte rosa, e usa com o branco. E revela. E agora o experimento. Ai, que delícia. Já imaginou você receber a tua família e a hora que você for cortar, não é um bolo de chocolate? É um bolo... fica lindo, olha. Quadriculado. Olha que graça. Nossa, muito legal. Legal. Adorei, Mari. A expectativa mesmo, né, ali da montagem. Olha, gente, que lindo que ele fica. Ai, vamos derrubar ali e mostrar? Olha, gente, que lindo. Então aqui o legal da ganache tá bem líquida é para você dar esse efeito do contorno e manter as cores, né? A ganache não vai entrar no bolo. Esse bolo não umedece, tá bom? É só um bolo bem básico com essa brincadeira das cores. Básico e maravilhoso. Gente, que delícia de bolinho. E colorido, divertido, né? Sim. Gostoso. Arrasou, Mari. E muito legal, criativa a proposta. Adorei. Muito obrigada. Viu? Gente, tá aí. Sugestão desse feriado do quadro Bom Sabor. E eu vou aproveitar esse meu pedaço porque ele tá lindo e delicioso. Tchau! Não deu tempo, eu ia falar, lembra que eu